Meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz da parte de Jesus, boa noite a todos. Antes de lermos o texto sagrado, eu gostaria de primeiro registrar as palavras do nosso presidente, reverendo Roberto, que manda um abraço para a igreja, que está felicitando a igreja também pelos seus 15 anos de reorganização aqui na cidade de Canoas, e diz que a nossa mesa do Supremo Concílio tem orado por essa igreja e pelas igrejas presbiterianas do Brasil. Quero agradecer ao reverendo Daniel, o privilégio de poder estar com os irmãos aqui nesta noite tão importante, onde nós estamos comemorando 166 anos da igreja presbiteriana em solo brasileiro e também os 15 anos da reorganização da igreja presbiteriana em Canoas. Quero parabenizar o reverendo, presidente do nosso Sínodo do Sul do Brasil, que se torna também um sínodo muito importante para a expansão da igreja presbiteriana do Brasil. E eu já disse para o conselho da igreja hoje, conselho da igreja de Canoas, que a igreja de Canoas, na nossa visão, é a Antioquia aqui do sul do Brasil. Então os irmãos têm que de fato se comportar como a Antioquia, ou seja, uma agência para a expansão do evangelho nesse grande estado com quase 500 municípios, né? Então, estamos entrando em dias, mas ainda há muitas terras para serem conquistadas. Não é isso que Deus disse a Josué no capítulo 13 do livro de Josué? Josué estava com 110 anos de idade, nós estamos com 166, mas ainda há muitas terras para serem conquistadas. Então, e a igreja de Canoas tem assumido esse protagonismo, tem assumido essa liderança e tem feito muito bem, embora uma igreja jovem, mas já tem muitas experiências e isso é maravilhoso. Nossa oração é que Deus continue abençoando grandemente todos aqueles que compõem esta família da aliança. Deus dê graça e os recursos materiais, humanos, para que nós possamos alcançar o grande Rio Grande. Deus nos abençoe. Amém? Convido os irmãos a abrirem a Bíblia no Salmo 96. Salmo 96, um salmo muito estratégico para essa ocasião. Nossa igreja presbiteriana em Cuiabá, nossa igreja completará agora no mês de outubro 105 anos de organização. A igreja presbiteriana de Cuiabá é a primeira igreja evangélica de todo o estado do Mato Grosso, quando o Mato Grosso era um só, né? O Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, e é a primeira igreja presbiteriana do centro-oeste brasileiro. E nós completaremos agora, como eu disse, 105 anos. E o mês de agosto, como em toda a igreja presbiteriana do Brasil, é tradicionalmente o mês que nós elegemos para ser o mês de missões, né? Um mês que a gente, de maneira mais especial, procura trazer à nossa mente a nossa responsabilidade com missões. E lá na nossa igreja não é diferente. Esse mês também é o mês de missões e o nosso tema esse ano é missões para a glória de Deus. E o texto é exatamente Salmo 96, os versículos 2 e 3 formam o texto áureo desse mês de missões. E eu estou aproveitando esse mês nas minhas andanças pela Igreja Presbiteriana do Brasil, exatamente para refletir sobre gratidão e missões. Então vamos ler o Salmo de número 96. Diz assim a palavra de Deus: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor e bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os povos, temível mais do que todos os deuses. Pois os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força.
Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações: reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo o que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Amém? Oremos ao nosso Deus em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai querido, em nome de Jesus, muito obrigado por essa oportunidade, pelo dia do Senhor, por estarmos na casa do Senhor, para adorarmos e bendizer o nome santo do Senhor. Agora, pois, ó Deus, nós te suplicamos que permitas, ó Deus, que o mesmo Espírito que inspirou esta palavra esteja agora iluminando o nosso coração, a nossa mente, para podermos tirar proveito da palavra santa. E ao sairmos daqui hoje, ó Deus, saiamos transbordando de alegria e desejosos de colocar em prática a Tua palavra. Obrigado, ó Deus, de maneira especial, pela Igreja Presbiteriana do Brasil. 166 anos semeando a semente da graça bendita do Senhor, a santa semente. Muito obrigado, porque por Tua graça essa semente germinou e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. E nós agora também queremos Te agradecer de maneira especial pela Igreja Presbiteriana de Canoas. Ó Deus, aquilo que o Senhor tem feito aqui de maneira poderosa, muito obrigado. Permita, Senhor, que esta igreja continue a ser um instrumento poderoso do Senhor em Tuas mãos, para a expansão do Teu reino aqui nesse estado que é tão importante para a federação. Ajuda-nos, ó Deus, em o nome de Jesus, para a honra e glória de Jesus. Amém, amém. Meus queridos irmãos, nessa ocasião de aniversário, de fato é um tempo muito oportuno para nós, principalmente, fazermos duas coisas. Primeiramente, e de maneira óbvia, agradecer a Deus. Agradecer a Deus porque, com certeza, todos aqui podem dizer: até aqui o Senhor nos ajudou. Grandes coisas o Senhor fez por nós e por isso nós estamos alegres. Então hoje é tempo de gratidão mesmo, como já cantamos e tudo, e muitos dos nossos hinos falando exatamente desse compromisso nosso com a gratidão. O coração do crente, de fato, precisa ser um coração grato. O crente, à luz da palavra de Deus, ele é ensinado a agradecer por tudo, em tudo e o tempo todo. Esses são os ensinamentos do apóstolo Paulo, que nós poderíamos tranquilamente de apelidá-lo de o apóstolo da gratidão. Em todas as suas cartas ele trata da gratidão. Você tem que agradecer por aquilo que você está entendendo, por aquilo que você não está entendendo, por aquilo que você está gostando, que não está gostando. Agradeça, porque se você crê na soberania de Deus, sabe que Ele está no controle de todas as coisas e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então nos compete agradecer. Então hoje é um tempo de gratidão mesmo. São 166 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil. Exatamente no dia 12 de agosto de 1859, aportava na Baía de Guanabara um jovem de 26 anos, ex-Bel Green Simonton, com uma convicção profunda no coração de que Deus o usaria nestas terras, que ele semearia a semente e de fato Deus iria fazê-la germinar e produzir. E interessante que no diário dele ele conta que quando decidira vir para o Brasil, alguns familiares e algumas pessoas mais próximas tentaram demovê-lo dessa ideia, porque diziam eles que aqui no Brasil era muito perigoso, além dos índios tinha a peste da febre amarela. E ele então escreve no seu diário que se você estiver obedecendo à vontade do Senhor, o lugar mais perigoso é seguro. Se estiver em desobediência, o lugar mais seguro é perigoso. E ele então vem com essa convicção. E apenas pouco mais de 7 anos, com 34 anos de idade, ele morre aqui
em solo brasileiro, vitimado pela febre amarela. Mas quando ele estava no leito de morte, prestes a morrer, a sua irmã Elizabeth, esposa do reverendo Blackford, que havia plantado a igreja de São Paulo, lhe perguntou: como vai ser dos irmãos e da obra que você está deixando, dos crentes e da obra que você está deixando? Ele disse o seguinte: certamente Deus proverá os meios, Deus usará os seus instrumentos. A mim me compete descansar nos braços do Senhor. E de fato Deus proveu os instrumentos, Deus usou homens e mulheres ao longo desses anos, e nós somos provas vivas de que a semente germinou e produziu a 30, 60 e a 100 por um. Graças a Deus, hoje somos quase 5.000 igrejas espalhadas pelo território brasileiro, né? Quase também 5.000 pastores. Entretanto, como eu disse, em relação ao Rio Grande do Sul, a igreja de Canoas, mas também a igreja presbiteriana do Brasil, estamos entrando em dias, mas ainda há muitas terras para serem conquistadas. Estima-se que mais de 40% dos municípios brasileiros ainda não têm nenhum ponto de pregação presbiteriano. Então nós ainda temos muito trabalho pela frente. Precisamos de muitos recursos materiais, de muitos recursos humanos, mas acima de tudo, nós precisamos de recursos espirituais, porque a obra é do Senhor e Ele proverá, como disse Simon. Então hoje é tempo de gratidão, devemos realmente agradecer o Senhor. E quando Davi, e esse salmo que eu li, Salmo 96, é muito interessante porque ele está exatamente no 4º livro dos Salmos, que a Bíblia ali na nossa mesa está aberta no Salmo 90, que é o primeiro salmo do 4º livro, né? E vai até o Salmo 106. Esse cancioneiro chamado 4º livro era usado tradicionalmente exatamente em momentos de gratidão, em momentos de ação de graças. Desde o Salmo 90, o único escrito por Moisés, ele começa agradecendo a Deus exatamente pela imutabilidade do Senhor. De eternidade a eternidade tu és Deus. Então você pode confiar porque Deus não muda, isso é maravilhoso. Então você vai agradecer por tudo, em tudo e o tempo todo, porque Deus é imutável. Mas o cancioneiro vai falar do poder de Deus, da misericórdia de Deus, da bondade de Deus, né? E da ação de Deus, da benevolência de Deus, do poder de Deus, da superioridade de Deus em relação a todos os demais ídolos, de todos os demais deuses que não passam de ídolos, conforme diz o Salmo 96. Por isso é que nós temos motivos de sobra para agradecer. Agradeça. E para nós presbiterianos, de maneira muito especial, porque nós temos como muito cara, ou seja, a espinha dorsal de todo o nosso compêndio teológico é exatamente a doutrina da soberania de Deus. Ou seja, nós cremos que Deus é soberano, que Deus controla tudo, todas as suas criaturas e as ações delas. Então, nada de fato foge ao controle dele. Por isso que, entendendo isso, nós devemos agradecer a Deus em todas as circunstâncias, até porque a nossa fé não depende das circunstâncias. Nossa alegria, nossa felicidade não dependem das circunstâncias, absolutamente não. Nossa paz, a nossa alegria são posicionais, é pelo fato de estarmos em Cristo. Não porque temos um bom emprego, ou boa saúde, né? Ou uma família maravilhosa, nada disso. Na verdade, nós somos felizes, alegres, exatamente porque estamos em Cristo e temos paz com Deus por causa de Cristo Jesus. Então, no dia do aniversário da igreja, tanto da Igreja Presbiteriana do Brasil quanto da Igreja Presbiteriana de Canoa, o que nós temos que fazer é exatamente agradecer a Deus, agradecer esse cuidado provisional de Deus, nunca deixou faltar nada. Né? E é isso que esse 4º livro dos Salmos conta para nós. O Salmo 96, como o Salmo 105 e o Salmo 106, eles estão no mesmo contexto. No contexto lá de 1 Crônicas, capítulo 16, a partir do verso 7.
Quando Davi trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém, estava na casa de Obed-edom, e ele traz então agora de maneira correta, a partir do capítulo 13 do primeiro livro de Crônicas, nós temos lá uma tentativa desastrosa, desobediente, para trazer a arca para Jerusalém. E aquela tentativa culminou inclusive na morte de Uzá. Vocês lembram muito bem disso, né? Porque mesmo com boa vontade, com muita alegria, com a intenção de fazer o melhor, Davi e os levitas não obedeceram à lei do Senhor, mesmo tendo boa vontade, e aquilo causou a morte de Uzias. E aí, um parênteses muito interessante, né? Tem um ditado popular que diz que de boa intenção o inferno está cheio, né? Então não adianta você querer, mesmo tendo boa vontade, nós precisamos ser obedientes, e fomos chamados para obedecer o Senhor nos mínimos detalhes em tudo na nossa vida. Tudo nossa vida, né? Podemos dizer que o propósito agora pragmático da nossa salvação é o SOS, santidade, obediência e serviço. Então, dia após dia, precisamos obedecer ao Senhor. Agora Davi faz de maneira correta, obedece ao Senhor, convoca os líderes, convoca todos os levitas, faz tudo certinho conforme Deus tinha prescrito através de Moisés, e eles conseguem então trazer a arca, e quando ela chega em Jerusalém, o povo se alegra. Esse Salmo 96, o Salmo 105 e o Salmo 106 contam exatamente essa história, né? Manifesta aí a alegria, a gratidão de Davi, por isso que são salmos de gratidão, agradecendo a Deus, o cuidado de Deus, a presença de Deus, a santidade, o poder, a maneira como Ele cuida do seu povo. E é isso que nós devemos fazer, agradecer a Deus. A despeito das lutas, das dificuldades, nós devemos agradecer a Deus, porque Ele tem propósito em tudo, inclusive no sofrimento, inclusive nas dificuldades, nas lutas, Ele tem os seus propósitos. Mas, conforme diz o próprio tema da igreja, uma igreja em expansão, é uma igreja que planeja alcançar novos campos. Esse Salmo 96, né, além de ser um salmo de gratidão, na verdade, essencialmente é um salmo missionário. É um salmo missionário, porque nós temos aqui a essência missiológica. De fato, é missão da igreja, né? É cantar ao Senhor, bendizer o seu nome, proclamar sua salvação dia após dia e anunciar entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas, e dizer para todos que Ele está voltando e voltará para julgar o mundo com justiça e com equidade, com justiça e com fidelidade. Essa é a missão, de fato, da igreja. Por isso é que, aproveitando o aniversário da igreja mãe, né, o mês de agosto, e foi exatamente por isso que nós elegemos o mês de agosto como sendo o mês de missões, por causa da chegada do primeiro missionário aqui no mês de agosto. Então o mês de agosto é o nosso mês de missões. Mas, na verdade, missões é a missão da igreja. Missões é a missão da igreja. E a missão da igreja, de fato, é anunciar a salvação, é exaltar a glória de Deus, é chamar todos os povos à adoração. E é exatamente isso que esse salmo faz. Por isso é que nós falamos que esse salmo é um salmo missionário, porque a essência do salmo é conclamar todos à adoração devida ao Senhor. E, de fato, a adoração ao Senhor, ela é o combustível de missões e é o fim supremo de missões. A missão surge aqui na adoração, né? E o objetivo é a adoração. Então, podemos dizer que, como diz, né, John Piper, o culto é o combustível para missões e é o alvo supremo de missões, porque nosso objetivo é convidar as pessoas, é chamar as pessoas, é ir buscar as pessoas exatamente para adorar o Senhor, para cantar um novo cântico, para bendizer o seu nome, né? Como dizia João Calvino, o reino de Cristo se estende até os confins da terra e é necessário que a sua luz, pela instrumentalidade da igreja, chegue até aos que estão em trevas. Na verdade, ele diz isso aqui no contexto da eleição.
Deus, a obra missionária, que é a missão da igreja, para que ela acontecesse, Deus elegeu a igreja como instrumento exatamente para fazer o seu nome conhecido entre todas as nações. E as nações, a maior necessidade delas é o Evangelho. Homens de todas as nações, de todas as raças, de todas as culturas, o que eles mais necessitam é de Cristo. E a missão de levar essa mensagem a eles é da igreja. Deus elegeu, escolheu a igreja exatamente como instrumento para fazer isso. Então, levar a luz de Cristo, essa luz que todos necessitam, é uma função da igreja, fazê-la chegar àqueles que estão em trevas. Por isso é que nós afirmamos, e a Igreja Presbiteriana do Brasil afirma isso, que missões não é obra de homens ou da igreja organização, mas é obra de Deus e tem sua origem na própria Trindade. Missões é obra de Deus e é a missão da igreja. É a missão da igreja. Então, esse privilégio, essa santa missão que Deus concedeu à igreja, Ele não concedeu aos anjos, por exemplo. É nosso, né? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 3, ele vai dizer que é a missão da igreja fazer a multiforme sabedoria de Deus conhecida. Portanto, é de fato um privilégio maravilhoso. E no entendimento da doutrina da eleição, isso é maravilhoso para nós, porque ao contrário do que muitos ou alguns querem dizer aí, que a eleição vai nos acomodar ou vai nos esfriar, o contrário. Ao momento que o fato que a gente entende a eleição de maneira correta, isso vai nos estimular, vai nos desafiar, vai nos dinamizar e não nos inibir, porque nós sabemos que de fato a missão da igreja, a missão de fazer o nome do Senhor conhecido de todas as nações, isso é central para a identidade e para a vocação da igreja. Portanto, nesse dia especial, é muito importante, no momento em que nós sabemos que missões é obra de Deus e é a missão da igreja, nós precisamos hoje, e dentro do nosso tema, que nós temos que alcançar novos campos, uma igreja em expansão, nós precisamos considerar, pelo menos, dentre outros, 3 aspectos. E você pode anotar aí, né? Se missão é obra de Deus, então nós podemos ter a certeza e a segurança de que Deus sempre estará no comando. Se é obra de Deus, Ele sempre vai estar no comando da expansão do seu reino. Então, por mais que a igreja planeje tudo, a expansão da igreja é obra de Deus e Ele está no comando. Isso é bem claro em Atos capítulo 16 e capítulo 17, na segunda viagem missionária. Bem claro, vocês sabem muito bem, depois se quiserem, podem estudar e ler os textos, né? Paulo e Silas, eles saem de Antioquia, e essa igreja aqui é a nossa Antioquia no sul. Ele sai da Antioquia, passa em Derbe, Listra, encontra com Timóteo. Timóteo faz parte agora, né, vai agregando a equipe missionária, e ali estava, o evangelho estava prosperando. Paulo estava satisfeito com os resultados e queria ficar por ali na área central da chamada Ásia Menor. Mas de repente as portas começam a ser fechadas e ele então vai saindo e deseja ir para o norte. Deus fecha as portas e ele diz que é Deus mesmo fechando as portas, mas Deus conduzindo todas as coisas. E ele chega em Troade, e Troade era uma cidade naquela época na Ásia Menor extremamente estratégica, porque era uma cidade portuária onde passava várias pessoas todos os dias de muitos lugares do mundo conhecido de então. E ele disse aqui, é estratégico, à medida que de repente eu vou evangelizar uma pessoa aqui que é de um outro lugar, ele vai para lá e vai dar frutos, etc. E ele queria ficar ali, e de repente à noite ele tem uma visão de um varão macedônio, né? Passa o Egeu, passa o Mediterrâneo, e passa a Macedônia e nos ajude.
E Paulo então entendeu, nessa ocasião já tinha agregado também Lucas, então agora Paulo, Silas, Lucas e Timóteo atravessam e chegam na Europa. Então nós estamos vendo o próprio Deus conduzindo claramente a expansão da sua igreja. E agora nasce a primeira igreja na Europa, a igreja dos Filipenses. E é interessante, naquela parte ali bem pertinho de Filipos, hoje inclusive, né, fica no norte da Grécia. Ali bem pertinho temos o Estreito de Bósforo, que começava ali uma estrada que cortava de leste a oeste toda a Macedônia, saindo no mar Adriático, chamava-se naquela época Via Ignácia. E é uma das chamadas contribuições dos romanos para a expansão do cristianismo, não é isso? Que eles construíram muitas estradas, além da língua, além da chamada Pax Romana. E Paulo então disse, não, agora eu vou aproveitar e vou adiantar meu plano e vou para Itália. E ele desejava então, né, aproveitando ali a Via Ignácia e varar lá no mar Adriático e chegar na Itália, muito mais rápido. Mas Deus fez ele parar na Tessalônica. E ele evangeliza para 3 semanas e nasce uma poderosa igreja na Tessalônica, talvez uma das primeiras cartas do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, né? E uma igreja que alegrou muito o coração dele, e que ele mesmo dá testemunho da eleição daqueles irmãos que cresciam na fé, no amor e na esperança. E termina o trabalho ali, ele tem que sair às pressas da Tessalônica, mas a princípio ele ainda continuava com a determinação de seguir em frente e chegar no Adriático, né? Eu costumo dizer que Paulo era bastante, né, teimoso, mas o Espírito Santo ele vai conduzindo, né, soberanamente. Ao invés dele seguir reto, Deus fez ele descer, e ele desce então para a região da Caia. Chega na Vereia, né, e se alegra ali, porque os judeus lá eram mais receptivos, e tudo que ele falava, eles conferiam nas escrituras, né, e ali ele gostou, desce um pouquinho mais, capítulo 17, chega em Atenas, a capital filosófica daquela época, da cultura daquela época. Atos 17, temos o poderoso sermão bem filosófico de Paulo, em Atos 17, e em Atenas, Paulo, preocupado com os irmãos da Tessalônica, manda Timóteo voltar para saber como aqueles irmãos estavam suportando as perseguições, as dificuldades, as lutas. E ele segue, chega em Corinto. Hoje nós lemos textos de Corinto, da igreja de Corinto. Mais tarde, Timóteo volta, encontra com ele em Corinto, traz notícias boas e algumas preocupantes daqueles irmãos lá da Tessalônica. Então nós podemos ver aí Deus conduzindo essa expansão. Absolutamente Deus conduzindo essa expansão. Então isso fica claro para nós que missões é obra de Deus. E se é obra de Deus, Ele está no comando. Ele sempre estará no comando da expansão do seu reino. Ele certamente realizará os seus propósitos de maneira cabal. Nós cremos de maneira absoluta que o nosso Deus soberanamente é Deus da história, é Deus das circunstâncias, é Deus do tempo, é Deus do espaço. E soberanamente Ele cumpre a sua vontade na igreja, através da igreja, apesar da igreja, sem a igreja e algumas vezes até contra a igreja, mas Ele faz a vontade dEle, porque a obra é dEle. Entender isso é maravilhoso para nós. E Jó, depois de muito sofrimento, de muitas adversidades, entendeu isso. Capítulo 42, verso 2, Jó disse o seguinte: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Salmista, no Salmo 33, versículos 10 e 11, ele diz: o Senhor desfaz os planos e projetos das nações que não obedecem, mas o seu próprio plano é eterno e não pode ser modificado. As suas decisões serão mantidas para sempre. Isso para nós também é muito caro, porque nós cremos que o decreto de Deus é imutável, é eterno, é imutável. Portanto, missões é de Deus
e sendo de Deus, Ele está no comando. Ele providenciará a expansão da igreja. Humanamente falando, quando a gente estuda e discute a situação do Rio Grande do Sul, a gente diz, chegamos atrasados aqui, a igreja demorou a chegar e tudo, por causa disso, por causa daquilo. Mas isso são conversas nossas, humanas. Na verdade, Deus é que sempre esteve e continua no controle de todas as coisas. Esse é o tempo do Senhor. Quando a gente entende isso, isso é maravilhoso, porque gera em nós confiança, gera em nós segurança, mesmo não entendendo, e algumas vezes até discordando, dos desígnios de Deus. Nós sabemos pela palavra que eles são bons, são perfeitos e infalivelmente serão cumpridos. Infalivelmente. Então, essa eternidade, essa ação infalível de Deus é bastante comemorada no 4º livro dos Salmos. Os salmistas, nesses 17 salmos, eles agradecem a Deus porque Deus cumpre a sua promessa. Deus cumpre a sua promessa, então você pode descansar nela. Isso é motivo de segurança, de confiança para nós. Mas é motivo também de esperança, de consolo, a certeza de que Deus cumprirá os seus propósitos de maneira cabal e eficaz. Sem dúvida, traz esperança e consolo para o nosso coração, quando nós nos lembramos que Ele está no controle de todas as coisas. Então, se missões é de Deus, Deus está no comando. Mas em segundo, se missões é de Deus, e de fato é de Deus que a igreja tem que depender para participar desta tarefa. Então, se ela é de Deus, nós temos que depender dele. E Jesus ensinou exatamente isso. Lucas capítulo 10, verso 2, Jesus fez uma advertência para os missionários ali, os 70 que ele estava enviando. Ele diz, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a seara. O que ele estava ensinando? De quem que nós temos que depender? Dele. Os nossos recursos são importantes, nossa capacidade também, estratégias, etc. Tudo isso tem sua certa importância. Mas, na verdade, Deus é que está no controle e é dele que nós temos que depender. É dele que nós temos que depender. E entender isso implica em humildade, dependência e oração. Missões, na verdade, não é um projeto humano bem planejado que Deus apenas abençoa. Na verdade, antes de qualquer coisa, é a continuidade da própria missão de Cristo, pelo Espírito Santo, por meio da igreja. Então o Espírito Santo continua a obra de Cristo através da igreja. Em soteriologia, nós sabemos que Jesus realizou a soteriologia objetiva. Foi lá na cruz e pagou a conta que era sua, que era minha. E como diz apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses, rasgou o escrito de dívida. Agora o Espírito Santo aplica isso no nosso coração, a soteriologia subjetiva. E ele faz isso através do chamado geral, que é a obrigação da igreja. A tempo e a fora de tempo, nós temos que anunciar, conforme diz o Salmo 96 que nós lemos, todos os dias, dia após dia, a salvação do Senhor. E anunciar entre as nações, todos os dias, a glória do Senhor. E entre todos os povos, as suas maravilhas. Então, na verdade, é dele que nós temos que depender. Tanto a igreja como a organização, quanto o missionário, não devem confiar apenas na capacidade deles, mas devem viver em constante oração e comunhão com Deus, como um ramo ligado à videira. João capítulo 15, verso 5. De fato, tem a sua importância, o conhecimento da cultura, as estratégias, quando vamos estudar missiologia, nós estudamos exatamente a cultura, estudamos a história, estudamos as estratégias. Isso tem a sua importância, mas, na verdade, só serão eficazes se estiverem submissos à direção de Deus. A glória é exclusivamente do Senhor. Quando os resultados vêm, é Ele que recebe o louvor. Segundo aos Coríntios 4, verso 7.
a excelência do poder é dele. Dele. Portanto, a execução da missão, na execução da missão, a igreja tem que depender exclusivamente de Deus. Missões e dependência são conceitos inseparáveis. A missão é de Deus, realizada por Deus, para a glória de Deus, mesmo que usando a igreja. Então nós não podemos esquecer disso. A missão é de Deus, realizada por Deus, para a glória de Deus, mesmo que usando a igreja. Por isso que no Novo Testamento, a oração sempre precede decisões missionárias. Capítulo 13 de Atos, né? Quando os irmãos saem, né, Barnabé e Paulo, para a primeira viagem missionária, a igreja ora ao Senhor. A igreja ora, eles saem, né, ali debaixo de oração, eles saem cobertos pela oração dos irmãos, e os irmãos ficaram comprometidos em orar por eles. E é interessante que várias vezes no Novo Testamento nós podemos ver o apóstolo Paulo pedindo às igrejas para orar por eles, para que Deus abrisse as portas, para que Deus colocasse a palavra certa na boca deles. Paulo tinha esse entendimento de que até a clareza no falar não dependia da articulação humana, mas sim da ação do Espírito Santo de Deus. O Evangelho pregado no poder do Espírito Santo. Então, na visão do Novo Testamento, a mensagem não pode ser moldada para agradar os ouvintes, mas ela tem que ser fiel às Escrituras, porque somente através da palavra de Deus é que o Espírito regenera. Não tem outra maneira. Não tem. Não há regeneração sem a palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se não tiver o chamado geral, não vai acontecer o chamado eficaz, de maneira alguma. Então, quando se prega a palavra no poder do Espírito Santo de Deus, de fato, o próprio Espírito vai fazer o que lhe apraz. Então, na verdade, é de Deus que nós temos que depender. Então, a igreja realmente em expansão, né, planeja alcançar novos campos, novas pessoas, mas na dependência de Deus. E por fim, nós podemos ver também que se a obra de missões é uma obra de Deus, obviamente é obra santa. Se a obra de Deus é obra santa, nós precisamos usar as armas de Deus para lidar nesta obra. Essa obra não pode ser feita com as nossas armas, mas com as armas de Deus. Paulo afirma o seguinte, 2 Coríntios capítulo 10, verso 4. As armas da nossa milícia, e a palavra que ele usa aqui para milícia é guerra, ou seja, campanha militar. As armas do nosso trabalho, da nossa missão, não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Sem dúvidas, meus queridos irmãos, missões é um combate espiritual. Missões é um combate espiritual, é uma batalha espiritual, sem dúvidas. O Novo Testamento apresenta missões não só como a proclamação, mas também como o confronto com as trevas. Nós anunciamos não somente a palavra de salvação, como diz o versículo 13 do nosso Salmo 96, mas nós anunciamos também que Jesus está voltando e voltará como rei para julgar. E julgará com justiça e com equidade, com fidelidade. Então, por isso é que a palavra pregada aqui é como uma espada de dois gumes, ela tanto salva como condena. E essa é a mensagem, então não é uma mensagem agradável, é uma guerra mesmo. E é espiritual. Olha o que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 6, verso 12, ele diz: a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados, potestades e forças espirituais do mal. Agora, a beleza de tudo é que o Novo Testamento garante que nesse combate a vitória é certa, porque a obra é santa, a obra é de Cristo.
a obra de Deus. Então, de fato, a missão da igreja é uma missão espiritual. Espiritual. E quem está aqui no estado do Rio Grande do Sul sabe disso muito bem. Muito bem. Os irmãos pastores e os outros que estão no fronte sabem do combate espiritual que nós temos para evangelizar e para expandir o evangelho do Senhor aqui no estado do Rio Grande do Sul, que já figura como o estado que mais práticas ocultistas do Brasil acontece aqui no estado do Rio Grande do Sul. É uma guerra espiritual, né? Por isso é que nós precisamos, de fato, usar as armas espirituais. Os métodos meramente humanos devem ser rejeitados, assim como a eloquência mundana, manipulação emocional, isso tudo deve ser rejeitado. O que nós temos que buscar é a proclamação do Evangelho no poder do Espírito Santo. E para isso nós temos que usar as armas corretas. Devemos usar armas espirituais. Eu quero encerrar citando rapidinho, pelo menos 4 delas. Primeiro é a palavra de Deus, que a própria Bíblia diz que é a espada do Espírito, Efésios 6:17, que é o principal instrumento de regeneração. Então, não existe conversão verdadeira sem palavra. Então, às vezes a gente vê muitos movimentos aí fora, etc., e não existe palavra. Então, são só movimentos humanos. Nesta batalha, para o cumprimento da nossa missão, missões é a missão da igreja, nós precisamos da palavra. Nós devemos pregar o mesmo evangelho que pregaram os nossos pais, como diz o hino da mocidade. Nós, e graças a Deus, que a Igreja Presbiteriana do Brasil, 166 anos, continua sendo uma igreja comprometida com a Bíblia como única regra de fé e prática, uma igreja comprometida com a suficiência e com a inerrância das Escrituras, entendendo que através das Escrituras é que o Espírito Santo age e age poderosamente. Então não abrimos mão absolutamente da suficiência das Escrituras. As Escrituras são suficientes, não precisam ser ajeitadas, não precisam ser emendadas, não precisam ser contextualizadas, nada disso. Pregue a palavra, simplesmente a palavra. E o Espírito Santo fará o que apraz, o que lhe apraz. Então, a arma que nós vamos usar é a Bíblia. Hoje foi citado um dos nossos hinos maravilhosos, bonitos, e não me envergonho, o pastor citando com as crianças, né? Para que elas pudessem crescer firmadas na Bíblia, para não se envergonhar do Evangelho. Mas tem um hino que diz: não me envergonho de dizer que sou crente. Não me envergonho de dizer. Não me envergonho do Evangelho, né? Porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Nós somos testemunhas do Evangelho da ressurreição. O irmão cantou, e esse hino tem no mínimo 40 anos que o irmão cantou, né? Na minha época de mocidade, olha que já vai muito tempo, né? Pois bem, mas é uma grande verdade. Nós fomos e somos alvos da graça, mas testemunhas dela. Então nós temos que testemunhar para todos a respeito daquilo que Deus fez na nossa vida, como Ele nos alcançou. Então, a primeira arma é a palavra. Não tem como essa igreja expandir, alcançar novos campos, genuinamente, conforme a vontade de Deus, sem a palavra. Segundo, sem oração. Nenhum movimento missionário verdadeiro nasceu fora da oração. Todos foram frutos de oração. Simon veio para o Brasil e ele conta isso no seu diário, na sua vida de oração. E assim, todos que passaram antes de nós, que marcaram essa terra maculada pelo pecado, que fizeram diferença, que foram diferentes, foram homens e mulheres comprometidos com a oração.
Aqui, o apóstolo Paulo deixa bem claro, quando ele trata das armaduras do crente, ele vai chegar no finalzinho do capítulo 6, no versículo 17 e 18, e vai dizer lá, né, tomai o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, toda aquela armadura, ela carece agora da oração, da intimidade com o Senhor. A intimidade com o Senhor. Nós somos família da aliança. E a família da aliança foi e continua sendo desafiada a cumprir os mandatos pactuais, os mandatos que servem para essa família da aliança, que fazem parte da aliança, né? Um deles, o mandato espiritual, a nossa comunhão com Deus. Você e eu, cada um precisa realmente ter essa experiência. Na oração sacerdotal, João 17, no versículo 3, quando ele diz lá que o nosso compromisso é conhecer a Deus como o único Deus e Ele como seu enviado, e a Jesus como seu enviado, o verbo conhecer ali é conhecer por experiência, não um conhecimento teórico, não um conhecimento abstrato, um conhecimento contemplativo, mas por experiência. Experiência. E é por isso que a oração também é um meio de graça. Oração. Então, se nós quisermos ser uma igreja de expansão e alcançar novos campos, nós temos que ter uma vida de oração. A igreja precisa ter uma vida de oração. Os crentes precisam ter uma vida de oração. E aí Deus, sim, vai orientando os planos, vai ajustando o que precisa ser ajustado e vai conduzindo a igreja conforme a sua vontade. Vida de oração. Vida de oração. Os maiores movimentos missiológicos da história foi o movimento dos Zinzendorfs, né? Orar os 100 anos. Movimento absolutamente comprometido com a oração. Oração. Devemos realmente entender isso, que missões dependem da intervenção divina, não apenas da organização humana. Por isso, a oração ela é estratégica, ela é extremamente estratégica. Nós temos que orar antes de planejar, enquanto estamos planejando e quando formos executar, sempre orando, orando sempre. Por isso é que Paulo vai orientar os tessalonicenses em meio às perseguições. Orai sem cessar. Mais uma terceira ferramenta, uma terceira arma que nós temos que usar, porque se essa obra é santa, nós temos que usar ferramentas, armas santas, armas espirituais. A terceira delas é a santidade. Santidade. A igreja, ela foi chamada para viver e proclamar o evangelho da graça. O evangelho da cruz. Viver e proclamar. Na verdade, nós precisamos entender isso, que a verdadeira adoração, ela precede a oferta de Deus na pregação. Então, quando você adora verdadeiramente, você sai para servir. Se você veio aqui apenas cultuar o Senhor, você vai sair do mesmo jeito. Você tem que ter vindo aqui para adorar o Senhor. E quem adora o Senhor verdadeiramente sai para servir. Ele sai diferente e, portanto, vai fazer a diferença. Então, por isso que John Piper fala que o culto é o combustível para missões. Então, quando você verdadeiramente adora a Deus, você vai ser diferente e fazer a diferença. Santidade, santidade. Né? Não tem como você recomendar com convicção aquilo que você não vive verdadeiramente. Conta-se que alguém foi evangelizar Mahatma Gandhi e ele então olha para a pessoa e diz: olha, o seu Cristo eu aceito, o seu cristianismo eu não aceito. Não pode haver diferença entre o nosso cristianismo e o nosso Cristo. Não pode. Segundo Tiago, isso é hipocrisia. Na visão de Tiago, hipocrisia exatamente é a diferença entre o discurso e a prática. Aquilo que se prega do púlpito precisa ser vivido nos bancos. Aquilo que se ouve aqui na igreja precisa ser vivido dentro de casa.
E essa questão da vida santa, do testemunho da igreja, isso é indispensável no cumprimento da missão. No cumprimento da missão. No Brasil hoje, reverendo Daniel, as estatísticas dão conta de que nós já somos mais de 32, tem gente que dizendo 35 milhões de evangélicos no Brasil. Acredito eu que nunca fomos tantos, mas nunca fomos tão desmoralizados como temos sido hoje. Escândalos e atrás de escândalos. Um evangelho raso, barato, uma graça barata, que não faz diferença, que não muda, que não transforma. Mas é porque essa expansão não está acontecendo com as armas espirituais. Portanto, não é a missão de Deus. Porque a missão de Deus tem que ser feita com as suas armas, com as armas espirituais. Palavra, oração, santidade. E por fim, humildade. Humildade. Nós terminamos os 5 solas dizendo: soli deo glória. Tudo para a glória de Deus. Então nós precisamos ser humildes na expansão da igreja. Humildes para reconhecermos que, na verdade, a glória é dele. A glória é dele. Reconhecer que o êxito não é fruto das técnicas, nem das articulações, das estratégias, mas é do poder que vivifica. Nós precisamos reconhecer isso. Como disse Charles Spurgeon, não há nada que possamos fazer na obra de Deus, a não ser que Ele mesmo faça através de nós. Então é simplesmente tributar a Ele toda a honra e toda a glória. E é exatamente isso que o nosso Salmo nos ensina. Ele diz que é função nossa, nós devemos proclamar a glória de Deus por meio do Evangelho de Cristo entre todas as nações, até que todas as nações possam cantar ao Senhor um cântico novo. Essa é a nossa missão. E um detalhe, essa é a nossa missão intransferível, essa é a nossa missão imperativa. Deus confiou a nós e não tem jeito de nós passarmos para outro, não tem jeito de nós comissionarmos alguma entidade, aí a ONU, sei lá, ou qualquer outra entidade. Não. Essa é missão nossa, intransferível, é imperativa nossa. E um detalhe interessante, conforme nós cantamos hoje no primeiro hino, é uma missão urgente. 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 Por isso que nós podemos dizer e parafrasear o Congresso de Lausanne de 74. Essa missão é o Evangelho todo, pregado por toda a igreja, em todo o mundo, para todos os homens. A visão de Deus é o mundo todo. O método de Deus é a igreja toda. Todos os mais velhos, os mais jovens, todos. Crianças, adultos, anciãos, toda a igreja. O método de Deus é toda a igreja. Nós temos na história crianças que foram grandes evangelistas. Aquela menina que disse para Naamã que lá em Israel havia um homem de Deus e que podia resolver o problema. Toda a igreja, né? Os mais velhos. Hoje nós temos orado, especialmente na mesa do Supremo Conselho, nós temos orado pelos irmãos que estão aposentando. Uma realidade muito interessante na Igreja Presbiteriana do Brasil é que muitos estão aposentando saudáveis, jovens. Você acredita que eu já sou um senhor aposentado? Entendeu? Muitos aposentando jovens e que podem ser agora missionários. Você recebe a sua aposentadoria em qualquer lugar. Então você pode sair da sua zona de conforto e mudar para uma cidade que não tem trabalho presbiteriano e na garagem do seu carro abrir um ponto de pregação, um grupo pequeno.
ser um missionário. De fato, o método de Deus é a igreja toda. E o tempo de Deus é agora. O tempo de Deus é agora. É necessário que façamos a sua obra enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém mais pode trabalhar. Palavra de Jesus, João capítulo 9, verso 4. Mas o apóstolo Paulo diz em Romanos 13, vai alta a noite e vem chegando o dia. E a nossa salvação está mais perto que quando no princípio cremos. Então, ele conclui dizendo, é hora de despertarmos do sono. É hora. O tempo é agora. Então, meus queridos irmãos, missões é de Deus. A obra é santa. Por isso, nós precisamos ter a consciência de que Ele vai fazer. Ele vai fazer. Se você não fizer a sua parte, for desobediente, se necessário for, Ele vai fazer as pedras clamarem. Mas a obra será feita. Mas é um privilégio para nós participarmos. Então nós temos que falar como Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. A obra é santa, Deus está no controle. A obra é santa, é dele que nós temos que depender. A obra é santa, nós temos que usar armas espirituais. A palavra, a oração, a santidade, o testemunho, que muitas vezes fala muito mais alto. 1 Pedro capítulo 3 diz que a mulher ganha o marido, que não é crente, sem abrir a boca. Só pelo seu honesto proceder. Testemunha. As pessoas precisam ver que a igreja presbiteriana de Canoas é uma igreja diferente. Por conseguinte, faz a diferença. A despeito do mundo indiferente. Nós vamos seguir, olhando para o autor e consumador da fé, desembaraçando de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, mas correndo com perseverança a carreira que nos está proposta.